Oi, dando continuidade às nossas resoluções, vamos à resolução do exercício número 7. Esse é um exercício legal porque a gente pode trabalhar um pouco sobre as leis dos cossenos, a relação fundamental da trigonometria e um pouco de geometria. Então ele dá um retângulo para a gente, com um lado medindo 6 e o outro lado com um pedaço medindo 3 e o outro 5 centímetros. E ele quer o valor do seno de alfa mais o cosseno de alfa, que no caso é esse ângulo aqui. Então, como a gente já tem o lado de uma medida de um lado do retângulo e do outro também, se a gente somar aqui dá 8, né? 8 e 6. Então, a gente pode começar primeiro encontrando a medida desses dois lados que a gente não tem. Então, primeiramente, a gente pode tentar aplicar a lei dos cossenos para o ângulo alfa, como é um dos valores que a gente quer. Só que para isso a gente precisaria das medidas desses dois lados, como eu já falei. Então a gente pode começar primeiro encontrando desse lado EA. Então, como isso daqui é um triângulo retângulo, a gente tem aqui que ele é hipotenuso. Então, EA ao quadrado fica igual a 3 ao quadrado mais 6 ao quadrado. EA ao quadrado é igual a 9 mais 36. Então a gente tem que EA ao quadrado é igual a 45. A gente tira a raiz aqui. Então EA fica no fim 3 raiz de 5. Já simplificando, é claro. Então a gente encontrou o EA. A gente pode colocar até aqui no desenho. 3 raiz de 5. Agora vamos encontrar o EC. O EC também é a hipotenusa no caso desse triângulo maior, que é a metade do retângulo. Então temos que EC ao quadrado é igual a 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado. EC ao quadrado é igual a 64 mais 36. EC ao quadrado é igual a 100. Tirando a raiz aqui, a gente tem que EC é igual a 10. Então temos que é igual a 10 centímetros. Descobrimos esses dois lados. Agora, o que é interessante, a gente aplicar a lei dos cossenos para esse ângulo alfa para descobrir um dos valores que ele quer. Então, a gente tem que a medida contrária ao ângulo, né, que é o 5 no caso, ao quadrado, né, vai ser igual um dos lados que entra em contato com o ângulo ao quadrado, que no caso é 3 raiz de 5, quadrado, mais o outro lado ao quadrado também, menos 2 vezes os dois lados que a gente acabou de elevar ao quadrado, vezes o cosseno do ângulo entre esses lados, que no caso é o alfa, que é interessante pra gente. 5 ao quadrado é igual a 25. Aqui a gente tinha tirado a raiz do 45, deu 3 raiz de 5. Então 3 raiz de 5 ao quadrado é igual a 45. 10 ao quadrado é igual a 100. Menos 2 vezes 3, 6. Vezes 10, 60. Raiz de 5 vezes o cosseno do alfa. Então a gente tem 145. A gente pode já isolar esses valores. Então a gente pode passar o cosseno para um lado, deixar tudo positivo. Então 60 raiz de 5 cosseno de alfa vai ser igual a 25
menos 145. Então, a gente tem que 120 cosseno de alfa é igual a 120 dividido por 60 raiz de 5. Como uma raiz no denominador não é interessante para a gente pode multiplicar em cima e embaixo por raiz de 5 para facilitar essa simplificação de fração. Então, cosseno de alfa fica igual a 120 raiz de 5 sobre 60 vezes 5, 300. Então, a gente pode já simplificar. A gente tem aqui o cosseno do alfa é igual a 12 sobre 30. Se a gente simplificar isso aqui, fica 2 raiz de 5 sobre 5. Então, esse é o valor do cosseno de alfa. Já temos o cosseno de alfa. Agora a gente pode aplicar a equação fundamental da trigonometria, né? Ou a relação fundamental, que no caso é seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. Seno ao quadrado de alfa a gente não sabe. Cosseno mais o cosseno a gente descobriu agora, que no caso é 2 raiz de 5 sobre 5 ao quadrado é igual a 1. Seno ao quadrado de alfa mais 2 raiz de 5 ao quadrado vai dar 4 vezes 5, 20 sobre 25 é igual a 1. Seno ao quadrado de alfa, então vai ser igual a 1 menos 20 sobre 25. A gente iguala os denominadores aqui. Então, se a gente multiplicar em cima e embaixo por 25, então, seno ao quadrado de alfa fica igual a 25 menos 20, a 5 sobre 25. E o seno de alfa, a gente tira a raiz dos dois lados, fica igual a raiz de 5 sobre 5. Descobrimos o seno de alfa. Agora, por último, o valor interessante que a gente quer. Ele pede a soma do seno de alfa mais cosseno de alfa. No fim, seno de alfa mais cosseno de alfa é igual a seno de alfa, que é a raiz de 5 sobre 5, mais o cosseno de alfa, 2 raiz de 5 sobre 5. Somando vai dar 2 mais 1 raiz de 5, 3 raiz de 5 sobre 5. E esse é o nosso valor final, que no caso seria a resposta letra A.